Olá, irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Que bom que estamos juntos mais uma vez para escutar aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Quero desde já louvar e bendizer a Deus pela sua vida, pela sua persistência, por você estar, ter clicado para escutar essa pregação, não porque sou eu que estou pregando, mas é porque Deus tem algo a falar ao seu coração, Deus tem algo a falar às nossas famílias. Essa pregação hoje é para as famílias, o que o Senhor está falando para nós. Então eu quero desde já agradecer e louvar a Deus pela sua vida, pelo seu sim, pela sua família, pelas suas lutas, mas também pelas vitórias que Ele tem concedido a vocês. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos começar pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós. Eu peço sobre mim, que vou anunciar a palavra, e você peça sobre você para que você seja bom ouvinte, um bom discípulo, e que a palavra caia no seu coração e possa dar frutos. Recorremos à tua presença, Espírito Santo, mais uma vez. Te pedimos que a tua unção esteja sobre nós, que a tua graça, Senhor, nos faça conhecer a vontade do Pai através dessa pregação para as nossas famílias. Espírito Santo de Deus, vem falar aos nossos corações, vem mudar os nossos corações por causa dessa palavra que será anunciada. Pedimos a Ti nessa hora que fique conosco, que vá retirando qualquer tipo de dispersão, qualquer coisa que possa acontecer que nos disperse daquilo que nós temos que ouvir nessa pregação. Pedimos a Tua presença, Espírito Santo, mais uma vez. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bendito seja, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu peço a você para ficar atento a esse trechinho da Bíblia que eu vou ler. Ainda não é a palavra da pregação em si, eu vou passar daqui a pouquinho, mas que você escutasse com muita atenção isso que Paulo fala em uma de suas cartas. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Palavra do Senhor. Com isso em mente, com isso gravado no coração, eu peço você para abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, 1 Coríntios 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. 1 Coríntios 3, do 1 ao 8. Se você quiser dar uma pausa para poder procurar na Bíblia, depois você dá o play novamente, amém? A vós, irmãos, não vos pude falar como homens espirituais, mas como a carnais, como as criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podeis suportar. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é isso o modo de pensar totalmente humano? Pois quem é Apolo e quem é Paulo? Simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé, e isto conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. O que planta ou o que rega são iguais. Cada um receberá sua recompensa
segundo o seu trabalho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E o tema dessa pregação é justamente esse versículo que se repete. É Deus quem faz crescer. E por que o Senhor escolheu essa palavra para falar para as famílias, né? Para você que é parte de uma família, para mim que sou parte de uma família, para as pessoas que você vai compartilhar essa pregação que são parte de uma família. No início, Paulo, ele chama a atenção da comunidade de Corinto, né? Que entre eles havia uma disputa, havia contendas, haviam brigas, ciúmes, invejas. E isso não faz a comunidade crescer. Por isso que ele fala, vocês se comportam como criancinhas, birra de criança, né? Não há uma relação madura na fé daquele povo, né? Daquela comunidade. Por isso Paulo fala, né? Puxa a orelha deles, né? Porque é preciso fazer isso. E mais a partir do versículo 4, né? Ele começa a dizer que há disputas entre quem é de Paulo e quem é de Apolo, né? E ele explica, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. E por que São Paulo fala isso pra gente? Paulo fundou a comunidade de Corinto, assim como fundou várias outras comunidades que a gente vê na Bíblia. Colossenses, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, várias comunidades. Romanos, né, ele pregou aos romanos, fundou uma comunidade lá em Roma. Então, quando ele se dirige ao pessoal da comunidade de Corinto, né, chamando a atenção deles, não há um partido, não é o partido de Paulo, o partido de Apolo, Apolo fez mais, Paulo fez menos, ou vice-versa. A questão não é essa. Né? O que Paulo está chamando a atenção é que os dois, cada um na sua função, fez aquilo que Deus queria para o bem da comunidade. Então, isso já fica uma primeira lição para nós como membros de uma família. Quando o pai, a mãe, o filho, a sogra, o cunhado, o sobrinho, quando cada um exerce na presença de Deus a sua função, a função a qual Deus o chamou, não há divisão, não há briga, não há contenda, não há confusão. Porque onde Deus está, onde há realmente a presença de Deus, não tem espaço para essas coisas. Então, que isso fique já de primeiro gravado no nosso coração. É Deus quem faz. É Deus quem fazia nessa comunidade, através de Paulo, através de Apolo, porque Paulo fundou e foi embora fundar outra comunidade em outra cidade, em outra localidade. Ele não tinha como ficar ali em Corinto, na cidade de Corinto. E Apolo, provavelmente com mais alguns discípulos, é que tocaram aquela comunidade para frente, aquela vida comunitária para frente. Então, cada um na sua função. E é a mesma coisa que o Senhor pede de nós. Se Ele te constituiu pai de família, seja pai de família honrado conforme a vontade de Deus. Mãe de família, seja uma mãe de família honrada conforme a vontade de Deus. Filhos, obedeçam aos vossos pais, assim como Jesus era obediente ao Pai do céu, apesar dele também ser Deus. Então, a própria Bíblia vai nos dando as orientações de como bem viver no ambiente familiar. Né? Por conta da pandemia, as famílias estão mais próximas, né? As pessoas, na maioria das casas, né? As aulas têm sido online para as crianças, para os adolescentes, né? Tem muita gente trabalhando em home office, então tá o pai e a mãe dentro de casa trabalhando em home office. Então, há uma convivência maior. E com a convivência maior, também há maior chance de atritos. Porque eu penso de um jeito, você pensa de outro. E se a gente não chega num consenso na presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, com certeza vai acontecer um ambiente de briga. E não é isso que o Senhor quer para nós. Pensar diferente não significa se sobrepor ao outro, se achar melhor do que o outro porque pensa diferente. E acusar, e julgar, condenar, excluir. Quantas vezes dentro da nossa própria casa há um ambiente de exclusão? Mesmo que não seja uma exclusão direta, né? Mas há um ambiente de exclusão em algumas famílias, né? É o filho que se isola no quarto, é o marido que se isola no celular, é a mulher que se isola no celular, num livro, numa revista, e não há uma conversa, não há diálogo, cada um come no seu quarto, com um prato na mão. Perdeu-se o bom hábito de se comer à mesa, né? Todo mundo junto, sem televisão, sem interferência de nenhum tipo de tecnologia, e as pessoas conversam, falam sobre a vida, o que passou, como foi, quais são os sonhos. Então, assim como para que uma comunidade cristã, né, que é o assunto aqui da palavra em si,
dê certo, para que as pessoas convivam da melhor forma possível e a graça de Deus cresça em todos, na família é a mesma coisa. Precisa haver um esforço de cada um de nós, membros de uma família. Quem planta e quem rega tem a mesma importância. Mas o que você tem plantado? De que forma você tem regado o amor dentro da sua casa? É necessário que o amor de Deus transborde nas nossas famílias. É necessário que os nossos corações transbordem, como diz aquela palavra lá no início que a gente leu, que eu li sem precisar abrir a Bíblia aqui para vocês. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma a não ser o amor. Esse é o único pedido de Deus para nós. Não fique devendo nada a ninguém a não ser o amor. Ame cada vez mais. Porque aquele que ama não há brecha para falta de perdão. Aquele que ama de verdade não há brecha para guardar mágoa. Aquele que ama de verdade não há brecha para desrespeito. Quando começa a acontecer falta de perdão, desrespeito, desamor, exclusão, isolamento dentro da própria família, contendas, brigas, é porque o amor está morrendo. Então a gente, como família cristã, como família de Deus, a gente tem o dever de ficar atento a isso. Aonde que eu, Cláudia, aponta aí para você agora no seu peito, aonde que você está faltando com o amor? Quantas vezes, agora eu vou me dirigir às mulheres, porque também sou dona de casa, né? Sou esposa. E quantas vezes, pelo cansaço do dia, a gente faz comida sem querer fazer. Se o outro fala assim, ó, tá um pouquinho salgado, você já fica de bico, de cara feia. Porque o outro só opinou que a comida tá um pouquinho salgada. Ou tá sem sal, não sei, né? Depende. E a gente fica com raiva, porque tipo assim, eu fiquei esquentando a barriga no fogão e fulano não me valoriza em nada. Mas peraí, será que realmente a comida tá salgada? Eu errei na mão? É parar pra pensar, realmente, eu errei mesmo. Me distraí, acabei botando um pouquinho mais de sal, ou sal a menos, ou um tempero a mais, botou mais pimenta, ficou muito apimentada a comida. Acontece, nós somos seres humanos, passíveis de erro. Mas a gente que é tão passível de erro, a gente cobra que o outro não erre. A gente que sempre julga, cobra que o outro não nos julgue. A palavra de Deus diz que com a mesma medida que vós medires, vós sereis medidos. A gente precisa entender isso. É preciso haver uma relação de comunhão entre a família, entre marido e mulher. O marido, por sua vez, ter consciência. Vamos voltar aqui no exemplo da comida salgada. Que a esposa, no meu caso aqui, eu estou trabalhando de casa e eu tenho que dar conta do meu trabalho na frente do computador o dia todo e mais a lida da casa. Tem que dar conta de tudo, né? E o marido chegar, mesmo que a comida esteja salgada, falar, amor, acho que você errou um pouquinho na mão. Mas falar com jeito, o Fábio faz isso. Isso eu admiro nele, porque ele faz isso. Ele não reclama me julgando, você fez comida errada, você salgou a comida. Não, é tudo a forma de falar. A forma que o outro fala e a forma que eu recebo, muitas vezes, traz a discórdia ou a paz. Então a gente precisa estar atento a esses pequenos detalhes. A divisão, né, a palavra diabo significa divisor do grego ou do latim, né? O demônio entra para dividir a família quando não há essa concordância em amor. Quando falta o amor na sua base. Nenhuma casa pode crescer sem alicerce. Uma casa que por acaso for feita sem alicerce, no primeiro tremor que tiver, ela cai, ela despenca. E a base para a construção de qualquer relacionamento, e especialmente relacionamento familiar, precisa ser o amor. Então, que esse amor transborde dos nossos corações. E que a gente não se esqueça, eu faço a minha parte dentro da minha casa para que a paz aconteça. E Deus vai fazer a dele. Não adianta a gente que é de caminhada, agora eu digo para as pessoas que só você caminha na igreja. Você é a única que acredita em Deus e que caminha na igreja. Pode ser, tem muitos casos assim. Você que vai para a igreja é justamente a pessoa que mais condena, que mais julga, que mais aponta o dedo. Que quando chega em casa parece que deixou o cristão do lado de fora e entrou um troço ruim em cima de você. Quantas vezes eu, Cláudia, na época eu era solteira,
Meu pai não caminhava, minha mãe e minha irmã, nós sempre caminhamos na igreja. E meu pai não caminhava. Por quantas vezes eu chegava do grupo de oração, na época que eu era do Rio, e meu pai falava alguma coisa e era 3 pedras na mão que eu respondia a ele. Aí meu pai, por várias vezes, falou: você veio da onde? Você tem certeza que você veio da igreja? Com esse comportamento? Quer dizer, todo o testemunho que eu precisava dar para que o meu pai se achegasse a Jesus caía por terra, por causa da minha falta de compromisso com Deus, pela minha falta de amor, de respeito ao meu pai. Hoje eu reconheço isso. Hoje eu tenho, né, quase 40 anos e eu reconheço isso. Que eu falhei muitas vezes, né? Eu dei um mau testemunho muitas vezes, e eu que sou da igreja. Ele não era da igreja. Então, o peso maior realmente fica em cima de quem é da igreja. A gente querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. A gente precisa dar testemunho de amor. Quem é o teu Senhor? Jesus é amor, Deus é amor. Se eu sou serva desse Deus, o mínimo que eu posso fazer é refletir amor. O mínimo. Porque se eu tenho coragem de fundamentar os meus relacionamentos no amor, por conseguinte vai vir a paciência, vai vir o perdão quando o outro falhar, porque eu vou entender que o outro falha, mas eu também falho. Então eu vou olhar com outro olho para o olhar daquela pessoa que errou, não com o olhar de juíza para condenar a pessoa. Quando a gente tem como base dos nossos relacionamentos o amor, o falar de Deus fica muito mais fácil. Como é que uma pessoa que só xinga, que grita, que se irrita com qualquer coisa que acontece, como é que logo em seguida ela vai fazer um convite para a pessoa que não vai para a igreja ir para a igreja? Qual é a credibilidade que esse ser humano vai ter? Nenhuma. Porque Deus é amor e eu preciso ser reflexo desse amor. Por mais que isso me cause renúncia. Renunciar ao meu temperamento, renunciar às respostas mal criadas, renunciar à preguiça de ajudar o outro. Quantas vezes nos relacionamentos familiares falta esse braço estendido para ajudar nas tarefas de casa? São coisas tão simples, mas que trazem paz. O marido que ajuda a esposa na lida da casa, o filho que tem consciência e ajuda a mãe na lida da casa, porque a responsabilidade não é de um só, se é uma família, a responsabilidade pelos afazeres domésticos é de todos, não é de uma pessoa só. Quando isso acontece, sobra mais tempo para a pessoa conversar. Talvez aquela mulher tão estressada por ter tanta coisa nas costas fique menos estressada. Então, assim, é questão da gente, eu vou usar uma palavra estranha, mas da gente pensar de forma inteligente. Se eu quero bem para minha família, o que está faltando que eu faça? Aonde eu estou errando? É Deus que faz crescer, mas eu preciso fazer a minha parte. A palavra diz bem claro, Paulo plantou a semente, criou a comunidade. Apolo está regando, quer dizer, alimentando os irmãos na fé constantemente. Mas é Deus quem faz. É, como eu já disse em outras vezes, né? É a parte humana do milagre de cada dia. Eu preciso fazer a minha parte. Aquilo que compete a mim fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que compete a você fazer para que você tenha uma família melhor, um relacionamento melhor, um relacionamento familiar melhor, Deus não vai fazer por você. Nem vai fazer por mim. Porque precisa começar de mim. Como a gente canta aquela música no grupo de oração, a começar em mim, quebra coração. Ô coração endurecido, ô cabecinha endurecida que cisma com as coisas, que fica bicuda por qualquer coisa. A gente precisa ir se atentando a essas coisas. Para que essa renúncia desse mau comportamento nos faça alcançar lugares com a nossa família que a gente ainda não alcançou. Desculpa. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 19. Em algumas traduções vai ser Salmo 20. Se você tem a Bíblia Ave Maria como eu, é Salmo 19. Se você tem a Bíblia da tradução CNBB ou pastoral, é o Salmo 20, tá? Desculpa, crepe garriou aqui. Louvado seja Deus. E o Senhor diz assim pra gente lá no Salmo 19. Isso é a oração antes disso. Esse trechinho aqui do Salmo 19 é o povo, os súditos do rei Davi, orando por ele porque ele ia para uma batalha. O exército de Israel
né, junto com Davi, que era o rei, ia para uma batalha. Então o povo orou pelo rei. Não é a oração do rei para Deus, é a oração do povo dele orando por ele. Então, a palavra de Deus diz assim, Salmo 19, para algumas traduções, ou Salmo 20, tá? Diz assim, que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja o nome do Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorra e de Sião ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o que o teu coração anela, deseja, e realize todos os teus desejos. Possamos nós alegrar-nos com a tua vitória e levantar as bandeiras em nome do nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos. Lá no versículo 7. Já sei que o Senhor reservou a vitória para o seu ungido e o ouviu do alto do seu santuário pelo poder do seu braço vencedor. Uns põem sua força nos carros, outras nos cavalos. Nós, porém, a temos no nome do Senhor nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos. Mas nós, de pé, continuamos firmes. Senhor, dai a vitória ao Rei, e ouvi-nos no dia em que vos invocarmos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa foi uma segunda palavra que o Senhor deu na nossa reunião de núcleo, para que nós usássemos na pregação. A primeira foi essa de Coríntios, que nós lemos agora. É Deus quem faz todas as coisas, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E aqui no finalzinho, a partir do versículo 7 desse Salmo 19, o povo afirma na oração pelo rei: já sei que o Senhor reservou a vitória para o seu ungido. Davi era um homem ungido por Deus, um rei ungido por Deus, um rei segundo o coração de Deus. Como ser humano, vacilou algumas vezes, assim como nós. Né? Quem conhece a história do rei Davi sabe de alguns vacilos que ele deu. Mas ele era um homem com o coração voltado para Deus. E ele era um homem com um coração tão voltado para Deus que o seu povo, os seus súditos, oravam por ele, se uniam a ele nesse momento. Nem todos iam para a guerra. Mulheres, idosos, crianças, mais jovens, não iam para a guerra, né? Somente os homens em idade adulta iam para a guerra. O restante não tinha condição de ir. E quem ficava, ficava em oração. Aqui é uma pequena comunidade, era um reino, mas é uma pequena comunidade. Enquanto eu estava preparando essa pregação, eu fui olhar a definição de comunidade e família no dicionário. Eu vou ler aqui para vocês. Comunidade, grupo de pessoas que compartilham algo em comum, que têm o mesmo objetivo, a mesma história, vivem no mesmo local. Isso é comunidade. Família, grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, são aqueles que têm laços sanguíneos ou laços afetivos e que compartilham os mesmos sonhos. Essa é a definição de comunidade e família no dicionário. Grupo de pessoas que vivem no mesmo local, que compartilham os mesmos sonhos, que têm a mesma história. Comunidade e família, família é uma comunidade. Esse reino aqui era uma pequena comunidade e um era pelo outro. Todos eram pelo rei. Não tem aquele ditado, um por todos e todos por um, né, dos 3 mosqueteiros? Era exatamente isso que acontecia aqui. E é isso que precisa acontecer dentro da nossa casa. As disputas, como Paulo fala lá em Coríntios, né, enquanto houver ciúmes, desavenças, contendas entre vós, vocês vão continuar como criancinhas na fé. Vocês não vão amadurecer na fé. Vocês não vão agir como esse povo aqui agia. O rei ia para a batalha, mas ele tinha uma retaguarda orante por ele. E o rei Davi foi vencedor em muitas batalhas, porque o povo dele, como diz na gíria hoje, era fechamento dele. E na nossa casa, às vezes, falta isso. Quantas vezes irmãos disputam a atenção dos pais? Quantas vezes um pai e uma mãe desavisado dá mais atenção para um filho que para o outro? Isso causa mágoa no coração do outro, daquele que é rejeitado.
Quantas vezes os irmãos têm inveja um do outro porque um conquistou mais coisa que o outro? Essas coisas, essas contendas, esses pequenos divisores vão fazendo um abismo entre os membros da família. São várias pessoas que moram numa mesma casa, mas são vários desconhecidos. Quantas pessoas partilham comigo e falam: Cláudia, eu moro numa família, eu sou de uma família muito grande, mas eu me sinto sozinha. Por que será que isso acontece? Onde será que essa família errou? É preciso retornar o caminho e rever onde eu errei. Não apontar o erro, você errou, a minha família tá desse jeito, a nossa família tá desse jeito por causa de você. Não, é olhar para dentro de si. Sei que o Senhor reservou a vitória para o seu ungido. O Senhor reservou a vitória para as famílias que se dobram diante dele, que são vencidas todos os dias pelo amor. É para esses que a vitória está reservada, porque entenderam que a base de tudo é o amor. A base para qualquer relacionamento saudável é amor. Relação de trabalho, relação de amigos, relação de família, relação de irmãos da igreja. A base é o amor. Sem ele, faltam todas as outras coisas. E nesse povo aqui não faltava isso. Eles amavam aquele rei. Eles oravam pela vitória daquele rei. Porque eles sabiam que se ele vencesse, eles também venceriam. Porque quando o exército era vencido, eles não eram só vencidos na batalha. Todo o reino era destruído. Então era um por todos e todos por um mesmo. E na nossa casa precisa ser dessa forma. Um por todos e todos por um. Se um está doente, todo mundo se reúne em volta para orar, para cuidar. Quantos idosos abandonados? Idosos que são pai e mãe de vários filhos e que na hora da velhice não encontra um filho, ou então só encontra um que fica com a carga toda. Tá errado. Isso não é família construída no amor. Isso não é família que planta e rega para que Deus faça o restante, para que Deus faça crescer. Deus só vai fazer crescer a partir do momento que eu me abro para que isso aconteça. Eu preciso plantar e eu preciso regar da forma certa. Os bons exemplos dentro da minha família. Vamos continuar a leitura. Lá no versículo 8 diz assim no Salmo: uns põem a força nos cavalos, outras nos carros. Nós, porém, a temos no nome do Senhor. A força daquele povo estava em Deus, não na quantidade de arma que aquele exército tinha, na quantidade de homens que aquele exército tinha, não. Aquelas pessoas guiadas por Davi, que também era um homem temente a Deus, colocavam a força deles em Deus. A nossa família, a sua família, a minha família, precisa estar alicerçada em Deus. Confiar plenamente e unicamente em Deus. Nos maiores perrengues que uma família pode passar, a gente precisa se unir em oração e não se dispersar. Quantas famílias no período de crise financeira ficam dilaceradas, vai cada um para um lado. Quantas famílias, quando um está doente, uma doença grave, se separam. Mas é justamente nessa hora da guerra, porque aqui eles estavam unidos porque eles estavam em guerra com outro reino. Então eles precisavam se unir em oração. E esse precisa ser o exemplo que a gente precisa tomar pra gente. A partir do que a gente leu em Coríntios, do que a gente está lendo agora no Salmo. Eu preciso me unir aos meus. Deus te colocou numa família, você gosta ou você não goste. Ah, eu não queria ter nascido nessa família. Quantas pessoas falam isso? Bate na boca e pede perdão a Deus, porque Deus não faz nada de errado. Nada. Quando a gente fala isso, a gente está afirmando que Deus fez alguma coisa errada e Deus não faz nada de errado. Tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é certo, mesmo que a gente não entenda. Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Tudo que Deus faz é bom. Então louve a Deus pela sua família, talvez pelos problemas que você tem, pelas dificuldades de relacionamento que você tem, e vá pedindo a Deus sabedoria para lidar com tudo isso. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor quer fazer aquilo que é melhor para nós, mas é preciso que haja um movimento da nossa parte. Ficar parado, esperando que Deus faça tudo, também não vai rolar. Não tem como. A gente precisa fazer a nossa parte para que dê certo. Assim como esse povo fez. Eles fraquejaram e foram vencidos. Lá no versículo 9. Mas nós de pé continuamos firmes. Senhor, dá a vitória ao rei. Senhor, dá a vitória à minha família. Senhor, dá a vitória a mim, membro dessa família, que eu me vença. Vença as minhas limitações.
para que a minha família cresça na tua presença. Ouve-nos no dia em que vos invocarmos. Que a família junta retome a oração em família. Quão importante é a oração em família. E a gente muitas das vezes fica, às vezes até em família, assistindo Big Brother. Desculpa quem não gostar do que eu tô falando, mas é verdade. Quantas famílias se reúnem em volta da televisão para assistir novela, para assistir porcaria e não tem coragem de se reunir para rezar um terço, para rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. A gente precisa mudar a engrenagem. Se tá rodando de forma errada, precisa mudar a engrenagem para que as coisas deem certo. Família é projeto de Deus. Família não é uma instituição falida como as pessoas têm propagado, não é. E nós como cristãos precisamos firmar o nosso pé nisso. É projeto de Deus. E não famílias despedaçadas, vivendo de qualquer maneira. Isso não é projeto de Deus também, não. É família bem estruturada, vivendo na presença dele, plantando, regando e ele fazendo crescer. Esse é o projeto de Deus para nós. Feche os seus olhos um pouquinho, coloca a mão sobre o seu coração e que o Espírito Santo possa trazer na sua mente agora tudo, onde está acontecendo o erro. Se a sua família não está do jeito que você quer, e menos ainda do jeito que Deus quer, peça ao Espírito Santo agora para te mostrar aquilo que você precisa mudar. A começar em mim, é o que diz a letra dessa música. A começar em mim, quebra primeiro o meu coração, quebra primeiro os meus pensamentos endurecidos, Senhor. Que comece em mim a tua graça, a graça que tu queres para minha família, que comece em mim. Eu me abro, Senhor Deus, aquilo que você quer para mim. Eu me abro aquilo que você quer para minha família, Senhor. A começar em mim, quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Que Maria Santíssima, pela intercessão dela e de São José, a Sagrada Família de Nazaré, que os nossos corações possam tomar posse dessa palavra, de tudo aquilo que o Senhor falou para nós. Mãezinha do céu, dai-nos a graça de sermos obedientes. Dai-nos a graça de não dever nada a ninguém a não ser o amor. Que amemos mais. Que o amor do teu Filho transborde nas nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Compartilhe essa pregação para as famílias que você conhece, né? Que o Senhor nos dê um resto de semana abençoado. Amém?